Voltamos com o Tela 1 Debate, que hoje discute as medidas adotadas na Operação Canaleta e de que forma essas medidas vão ajudar a reduzir os acidentes com ciclistas e pedestres. Estamos aqui no estúdio com o Anderson Teixeira e André Feijes, e na quarta-feira os agentes do setor começaram a fiscalizar as principais vias expressas da cidade. Mas o que pedestres, ciclistas e skatistas acham dessa nova medida? Nossa equipe foi às ruas conferir. E o que você acha sobre os ciclistas andarem na canaleta de ônibus? Eu acho bem perigoso, porque eles montaram uma ciclovia de ciclistas, né? Eu acho que foi uma boa ideia, só que os carros também não estão muito respeitando. E eu já corri, também já andei de bicicleta na canaleta, eu acho muito perigoso. Eu acho perigoso, acho que ciclista e skatistas deveriam ter uma parte, a parte da canaleta para andar. Eu acho, além de ser perigoso, né, complicado, né? Isso para eles. Por quê? Porque é pro ônibus andar, né? Eu ando todos os dias, mas não andaria se tivesse uma estrutura interessante dentro da cidade pra gente usar. É complicado pra gente, porque a gente usa como meio de transporte, então acaba às vezes sendo a nossa única opção. Porque a rua é muito movimentada, o chão não tem como, né? E a canaleta é o único meio de a gente chegar, porque a pé demora, pegar ônibus é caro e na rua é perigoso. E você? Eu uso bastante a canaleta por causa que, como não tem muita ciclovia, é o meio mais fácil, assim, tipo, quando não tá passando ônibus é o meio mais fácil de chegar nos lugares. O que você acha sobre a punição disso, fiscalização? Eu acho que ela não acontece, ela deveria acontecer, porque eu acho que é justo a pessoa ter, a cidade que preza tanto o esporte, né, a corrida, eu acho que deveria ter uma punição sim, que é uma cidade modelo, né? Não, eu acho que punição ainda não, né? Eu acho que a partir do momento que eles são educados a não fazer isso, depois que essa educação vier, aí sim pode vir uma multa, uma advertência. Eu acho que tinha que acontecer, né? Não sei, né, se acontece, não sei. Sou contra andar na canaleta, mas uso a canaleta porque é a única opção que eu tenho hoje com relação a transportes de longa distância. Assim. Eu sou contra, não quero que peguem minha bike. Dependendo de como for a abordagem comigo, eu vou ficar muito irritada. E primeiro a gente tem que falar de CNH, de habilitação, de tratar a bicicleta como meio de transporte mesmo. Dentro da autoescola as pessoas têm que ser ensinadas a como tratar um ciclista e como o ciclista deve tratar os pedestres e os motoristas. E o que vocês acham sobre fiscalização e punição disso? Eu acho que é errado. Tem muita gente que anda e não se cuida, mas a gente que é obrigado a usar isso, a gente não usa muito por opção, a maioria das vezes a gente não usa por opção. Então, se tivesse uma ciclovia, a gente ia andar na ciclovia, mas como não tem, é o jeito. E você? Eu acho isso também, como não tem ciclovia, é o melhor meio de transporte pra gente, sim. Então, o povo falou mais ou menos um consenso, na opção menos pior, essa ali na canaleta. A ciclista ali falou da questão da lei, que tem que existir uma CNH, uma coisa para ela poder ser multada. O que você achou dessa reação? Você achava, né? Primeiro assim, vou aproveitar e fazer uma análise básica assim, das falas dos entrevistados. Em primeiro lugar, a gente tem uma pedestre, né, uma usuária de transporte coletivo, provavelmente, que dá uma declaração dizendo que sim, nós temos que ser multados ao final da sua entrevista. A pergunta que se faz o pedestre também deveria ser multado quando atravessa fora da faixa. Nós queremos então que todo pedestre que atravesse fora da faixa de segurança seja multado, assim como o ciclista que faz um uso indevido da via, mas que considera seu uso mais seguro, porque muitas vezes a gente acaba pensando que a punição para o outro é o caminho mais adequado. E daí a gente tem uma outra fala da outra senhorita que fala que a gente precisa de uma perspectiva educacional. A gente até hoje não teve, ou pelo menos não se tem relato de nenhuma campanha efetiva, intensa e ostensiva para o uso da bicicleta de uma forma consciente. O ciclista, deixa-se claro, assim como o pedestre, por que ele tem uma relação diferente com as normas de trânsito? Porque ele não foi exigido ter um treinamento, uma formação básica para retirar uma habilitação válida em todo o território nacional. Assim, ele não tem necessariamente o conhecimento. Crianças de 5 anos andam de bicicleta. Crianças de 5 anos atravessam ruas da mesma forma. Elas não têm consciência das normas. Então, isso tem uma relação muito diferente com o motorista em si. Certo? Então, a relação de multa ela tem que ser uma relação
uma relação complexa. Para se estabelecer uma multa, seria legal ter uma consciência de que o ciclista recebeu algum tipo de treinamento. Se pode pensar numa situação para o futuro. Atualmente, é completamente impraticável. Olha, nós com relação às multas também concordo, porque nunca teve nenhuma campanha, nenhuma educação com relação ao uso das ciclovias ou ao uso das canaletas. Então, a partir do momento que você educa, que você dá uma opção, porque se você não adianta você educar e falar que não pode andar dentro da canaleta, daí você não deu uma outra opção de locomoção aí de 2 pontos longínquos dentro da cidade. Hoje nós temos só a menta e a canaleta. Então, se não der a opção e você ainda querer implantar multas, eu acho que é meio descabido essa situação. Nós pensamos, claro, sempre na segurança. O objetivo do sindicato, quando pede essa medida, é a questão da segurança das pessoas. Jamais queremos que tenha uma situação onde o motorista com um ônibus com 280 pessoas tem que decidir se bate no ciclista ou freia esse ônibus, causando um grande acidente de grande monta. Então, pensando em evitar uma tragédia maior, que nós solicitamos essa medida, essa modificação, também priorizando que não é só a questão dos ciclistas, dos skatistas, mas também dos carros do Estado e da Prefeitura, que acabam transitando e também sendo aí sim um perigo maior ainda ao ciclista. Porque normalmente você está dentro de uma canaleta, você espera um ônibus, um biarticulado, que de certa forma é um veículo lento, e não jamais um carro pequeno, uma viatura que transita dentro da canaleta acima dos 60 km por hora. Então nós temos algumas dificuldades dentro da canaleta e por isso sim nós solicitamos essa operação. Bem, uma reportagem, a Gazeta do Povo fez uma reportagem sobre a Operação Canaleta na última semana e segundo o jornal, o BP3 registrou 8 atropelamentos das canaletas entre janeiro e abril deste ano. E o ano passado foram 10, então esse número acabou diminuindo. E eu tenho outros dados aqui de acidentes fatais. Nos últimos 11 anos, quase 2.000 ciclistas morreram vítimas de acidente de trânsito no estado. O Paraná é responsável por 1 de cada 10 acidentes fatais envolvendo ciclistas em todo o Brasil. E aqui em Curitiba, a nossa capital, ela é a 6ª mais perigosa para andar de bicicleta. Em 2010 morreram 23 ciclistas. Mas é um número assustador, mas se você comparar com 2005, por exemplo, que houve 44, houve uma queda quase pela metade. E aí eu pergunto para vocês, ultimamente tem fóruns e eventos de mobilidade urbana, de tentar achar uma solução para essa questão, e acho que a Ciclo Iguaçu participa frequentemente desses eventos, inclusive a mobilidade, meio ambiente e sustentabilidade nesse último sábado, parceria com a OAB que vocês participaram. Qual é a solução que a Ciclo Iguaçu propõe para a cidade? Digamos, compartilhar a própria canaleta ou uma faixa entre ônibus e bicicletas, ou a construção de ciclofaixas exclusivas para as bicicletas? Bem, em primeiro lugar, vamos trazer até uma confrontação também com o argumento ali dos entrevistados, né? A população tem uma percepção sobre Curitiba, às vezes, um pouco idealizada demais. Nós temos a ideia de que temos uma cidade modelo. Se nós temos uma cidade que teve um projeto modelo, né? Esse projeto é um projeto atualizado, nós continuamos sendo um modelo para o país, para o mundo? Talvez não. A gente está com alguns modelos que são obsoletos e a gente ainda não se adaptou aos novos tempos. A primeira coisa que tem que ficar claro é que a gente tem sim um número de acidentes, né, intenso, um grande número de acidentes em Curitiba com a bicicleta, o que talvez pode refletir um outro sentido, não necessariamente de que aqui seja mais perigoso, mas de que aqui se faz mais uso da bicicleta para transportes, para veículos, né, principalmente de curtas distância, média distância, no espaço urbano, e se faz, obviamente, esse uso quando é possível nas vias exclusivas, quando não é, conflitando com o ônibus ou com os carros. Ninguém é louco, nenhum ciclista por sua consciência, gostaria de se colocar em risco diante de um veículo de 20 toneladas, como é um ônibus vazio. Um ônibus cheio tem em média 40 toneladas. Mas ainda a gente faz esse uso porque é um uso um tanto quanto menos, né, violento, menos agressivo. A opção que nós oferecemos para a cidade, a primeira delas é uma campanha, um programa contínuo de educação para trânsito, envolvendo ciclistas,
pedestres e motoristas de todos os tipos de veículo, principalmente os motoristas de veículos privados, porque o motorista profissional ele já tem uma outra relação com o trânsito, ele tende a se comportar melhor no trânsito do que o motorista privado. E o segundo é que a gente tenha ciclofaixas ou ciclovias que acompanhem os eixos estruturais da cidade, que este sim transformou a cidade numa cidade modelo. Atravessar a cidade com canaletas para transporte exclusivo, né, para uso exclusivo do transporte coletivo, foi um modelo no momento. Nós temos que aproveitar esse modelo e criar um novo modelo para que a gente possa despontar de novo como exemplo a ser seguido pelas demais cidades do mundo. E esse modelo é acompanhar as ciclofaixas que acompanhem as vias exclusivas do transporte coletivo. Anderson, o Sindimoc ele apoia essas ciclofaixas e caso houvesse uma autorização, tipo, por exemplo, nas vias rápidas, a pista direita ser exclusiva de ônibus, por exemplo, os ligeirinhos e intervais e demais ônibus, seja exclusiva de ônibus e bicicletas, você acha que isso seria possível? O Sindimoc apoiaria essa medida? Olha, nós vemos que precisa sim uma reestruturação, como o André comentou, dentro do plano do Curitiba, porque nós temos um projeto de transporte coletivo totalmente obsoleto. As vias de trânsito um pouco mais rápidas, as chamadas vias rápidas, que não são vias rápidas, são vias de trânsito ali relento, hoje é uma selvageria, é a lei do mais forte, contradizendo o próprio Código de Trânsito, que diz que o menor ou o mais frágil que tem toda a preferência dentro do trânsito. E hoje dentro de Curitiba não é isso que vemos, até no deslocamento de hoje, de vindo para cá, você observa onde quem pode mais chora menos no trânsito de Curitiba. Eu acho que nós precisaríamos dentro de Curitiba uma estruturação, iniciando com uma campanha, com todos isso da escola já, desde a criança lá com 5 anos, para que possivelmente dentro de uns 15 anos, talvez nós tenhamos um trânsito dentro de Curitiba mais seguro, mais viável, mudando toda essa estrutura que nós temos hoje. Mas enquanto isso não acontece, enquanto nós tivermos políticas onde os candidatos estão apenas pensando em reeleições e não pensando num projeto de verdade para Curitiba, eu acho que nós teremos uma grande dificuldade por muitos anos dentro do trânsito. André, essa sua proposta da ciclofaixa junto com os eixos estruturais, ela segue o exemplo da cidade de Bogotá, que conseguiu, que hoje tem mais de 350 quilômetros de ciclovias e mais de 350 mil pessoas utilizam diariamente como meio de transporte para ir para a escola, para ir para o trabalho. É esse exemplo mesmo que Bem, a gente pode ser bem simples. Primeiro, né, que as autoridades de Bogotá vieram a Curitiba conhecer o nosso modelo de transporte coletivo. Exatamente por quê? Porque o nosso modelo é referência, nas vias exclusivas são referências mundial. Nós conseguimos, num momento específico do urbanismo de Curitiba, configurar essas vias exclusivas. E isso deu toda uma vantagem para Curitiba num setor estratégico. Qual foi a diferença? Nós implantamos isso na década de 70. Naquela época não se pensava em ciclomobilidade, a gente não tinha o excesso de veículos particulares, então a gente não tinha um congestionamento muito intenso e com isso não se pensou em implementar estrutura para bicicletas. Bogotá, que fez isso recentemente, na última década, já pensou, quando implementou as vias exclusivas, em garantir que acompanhem, né, como a gente propõe, os eixos do transporte coletivo, acompanhem sempre vias exclusivas para o uso de bicicleta. Certo? Isso é um diferencial enorme em qualquer cidade. Onde houver estrutura, haverá uso. As pessoas usam o carro porque há ruas, as pessoas usam a calçada porque há calçadas. Onde houver ciclofaixa, onde houver ciclovia, nós as usaremos. Não há como se negar que nós preferimos, pela nossa própria segurança, usar vias onde só hajam outras bicicletas. Obrigado. O Telão de hoje fica por aqui. Estiveram comigo no estúdio o presidente dos sindicatos motoristas e cobradores, Anderson Teixeira. Muito obrigado, Anderson. Boa tarde. E o secretário-geral da Associação dos Ciclistas do Alto Iguaçu, Ciclo Iguaçu, André Feires. Obrigado, André. Muito obrigado. E eu fico por aqui. Até mais.